Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te contar agora, faltando cerca de 2 semanas para o Enem, 5 erros bobos, idiotas que todo mundo comete e que você não pode cometer na tua provinha de Ciências Humanas do Enem, lá no dia 5 de novembro de 2013 ou quando quer que você esteja fazendo a prova do Enem, né? Que não serve só necessariamente para a prova de 2023. Mas antes de eu começar a te impedir de cometer esses erros imbecis, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, que eu trago conteúdo toda segunda e quarta aqui. E além disso, deixa o like para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Bom, lá no meu Instagram, no @prof.rasfael, não se fala em outra coisa, né? E também, obviamente, no Twitter, no TikTok, em todos os lugares, né, que não sejam o meu pequeno e humilde canal, não se fala em outra parada. Cara, o Enem tá chegando. E como você bem sabe, não só o Enem está chegando, como o temido primeiro dia da prova do Enem está chegando e com ele a prova de Humanas. Nesse sentido, com a proximidade do Enem e com várias perguntas que eu tenho recebido nas caixinhas e também na minha DM, eu decidi, né, logicamente, trazer aí para você, para o público geral, né, onde eu tenho um alcance um pouquinho maior que aqui no YouTube, né, não é tão grande, mas é um alcance um pouquinho maior, 5 erros que todo mundo comete e que, cara, eles são o produto de um ensino médio muito ruim. Ou ainda, um ensino médio que trata o Enem como se ele fosse como qualquer outro vestibular. Então, se você entrou nesse vídeo achando que a prova de Humanas do Enem, História, Geografia, Sociologia e Filosofia, é muito parecida, idêntica com o que você já viu de outros vestibulares, ou mesmo com o que você viu na sua escola, seja ela pública ou privada, cara, esse vídeo vai desconstruir tudo isso, então fica comigo aí até o final. E sem mais delongas, o primeiro erro, cara, que talvez seja a grande diferença entre a prova do Enem e qualquer outra prova que você já tenha feito na sua vida de ciências humanas, é as pessoas não entenderem que a resposta da prova de humanas do Enem, ela é validada pelo texto base. E isso gera um erro que é muito comum e que até mesmo enenzeiros profissionais, se você é um seguidor antigo aqui do canal, talvez você faça isso, cometem, que é o fato de você ler o texto por ler. Esse primeiro erro ele é muito importante, porque, presta atenção em mim, se a resposta da prova de humanas ela é validada pelo texto base e você lê o texto apenas por ler e não consegue resumir ele numa ideia central, isso significa dizer que suas chances de acertar aquela questão são as mesmas de alguém que está chutando. Então, sempre que na prova de humanas, lá no dia 5, você perceber que você está lendo o texto por ler, né? Você tem que parar, tomar um ar, tomar uma água e pensar que você precisa voltar ao início do texto. Tá, Rafael, mas, cara, isso vai me tomar um tempo gigantesco. Beleza, talvez tome mesmo, mas se você não fizer isso, vai ser a mesma coisa que você chutar a questão. Então, na prática, talvez seja melhor você marcar aleatoriamente se você vai ler o texto por ler. Várias pessoas, inclusive, não entendem, eu vou falar disso daqui a pouquinho, por que estão errando tantas questões. E muitas vezes o problema, longe de ser só conteúdo, é às vezes interpretação. O segundo erro, que tem a ver logicamente aí com esse primeiro, é o fato de que muita gente, mas muita gente mesmo, começa lendo as opções. Preste atenção, partindo da premissa de que a resposta de humanas é validada pelo texto base, e não é uma premissa, isso está escrito no guia de elaboração de itens, de questões do INEP, a gente, quando começa a ler pelas opções, muitas vezes a gente acaba enviesando a nossa interpretação de texto. Ou seja, muitas vezes, sobretudo quando a gente é um enenzeiro mais experiente e já teve contato com muitas provas, a gente vê aquela opção que é uma espécie de gabarito padrão do Enem, tipo extensão da campanha de cidadania ou protagonismo dos povos autóctones ou ainda valorização da hierarquia social. Isso para ficar em alguns exemplos de gabaritos que sempre aparecem no Enem. Só que muitas vezes, esses gabaritos que sempre aparecem no Enem, eles também aparecem como distratores. E o que muitas vezes acontece? Quando você começa lendo pelas opções, muitas vezes, quando essa expressão padrão, esse gabarito padrão do Enem aparece, ele acaba influenciando a sua interpretação. Então, quando você vê lá, extensão da campanha de cidadania, ou mesmo a palavra cidadania, que você sabe que é um termo e um tema recorrente na prova de humanas do Enem, você vai ler o texto procurando alguma coisa que justifique aquele gabarito. E se não for, né, obviamente, um texto sobre cidadania, às vezes você pode interpretar o texto de forma equivocada.
porque você vai ler o texto buscando algo que você não deveria estar buscando. Então, no Enem, na prova de humanas, você precisa ter uma leitura muito pura do texto base, porque é ele que vai orientar o caminho, né, para a resolução das respostas. Se você quiser saber como é que você faz isso, você está perdido, eu tenho uma excelente notícia para você. Estão abertas as inscrições para o plano do gabarito. E lá no plano, a gente está com uma operação de reta final, né? Os alunos todos, por um ano, recebem todas as atualizações do plano e a gente botou, de fato, uma playlist de reta final para você que precisa, urgentemente, nessas semanas finais, melhorar sua quantidade de acertos na prova de humanas do Enem. Então, se você quiser, né, vir aumentar os seus acertos, clica no primeiro link aqui da descrição e vem aprender toda a lógica que está por trás aqui desses erros que eu tô te falando e, lógico, sobre como fazer melhor e acertar mais questões de ciências humanas do Enem. E falando em acertar, obviamente, né, acertar ou não uma questão de ciências humanas do Enem, o terceiro erro, que é muito importante, assim, e que é uma parada que é absurdo o quanto acontece em humanas, é que muitas vezes vocês não têm consciência se você sabe ou não uma questão. Vocês muitas vezes fazem a prova de ciências humanas simplesmente à moda Bangu, como a gente fala aqui no Rio. Ou seja, vocês fazem a prova sem ter ideia de se você tem uma questão como garantida ou não. E aí muitas vezes vocês, ao invés de chutarem uma questão, vocês simplesmente marcam aquela questão de forma aleatória. Então, assim, quando você tem aí, né, uma questão que você acabou de fazer, você tem que ser capaz de validar essa resposta, beleza? A partir da ideia que você extraiu do texto base e também do comando, tá? Se ela for uma questão mais interpretativa ou ainda uma questão menos conteudista, como é o caso de 34, 35, até 36 questões do Enem, é muito fácil que você consiga garantir esse gabarito e você precisa saber que essa questão está garantida. E, sobretudo, saber que, assim como existe em matemática e natureza, questões que você não consegue fazer ou porque você não sabe o conteúdo ou porque você não sabe a fórmula, em humanas também vão existir questões que você não sabe, e não apenas por conteúdo. Vão existir textos que você não vai conseguir entender, ou ainda comandos que você não vai conseguir entender. Então essas questões é melhor que você chute, inclusive. Vou deixar aqui em cima um vídeo sobre como chutar na prova de humanas do Enem e aumentar aí as suas chances de acerto ao acaso, porque tem toda uma técnica para você chutar questões na prova de humanas e no Enem em geral. O nosso quarto erro, obviamente, que tem a ver com saber ou não saber, é que muitas vezes, na prova de humanas do Enem, isso inclusive rende vários vídeos de influenciadores, e sobretudo influenciadoras, né, muito grandes aqui no YouTube, sobre questões com temas em comum. Muitas vezes o Enem ele é criticado por não abordar, em sua ampla maioria, temas que são mais recorrentes, assim, do ensino médio. Por exemplo, às vezes faz muito tempo que não aparece ditadura militar no Brasil, né? Embora eu aposte que esse ano vá aparecer, mas faz um tempo que não aparece. Às vezes não aparece Era Vargas, embora nos últimos tempos até tenha aparecido um pouquinho mais, né? Enfim, às vezes esses temas mais comuns são deixados de lado na prova de humanas e aparecem temas mais incomuns, como, por exemplo, a fundação da cidade de Bagdá, né? Existe um grande exemplo, vou pedir para o meu editor botar essa questão aqui, né? Sobre a fundação da cidade de Bagdá. E normalmente, quando o aluno vê uma questão dessas, ele, de antemão, já acha que não sabe. Cara, existe uma regrinha na prova de humanas que é muito simples. Quando aparece um tema muito incomum, ou um filósofo que quase ninguém ouviu falar, uma corrente da sociologia que pouca gente não sabe, algum fenômeno da geografia que é bastante bizarro e que não tá aí no mainstream, né? Mainstream é ótimo, né? É tipo em inglês. Que não tá aí no principal, né? Do que vocês estudam de conceitos de geografia. Ou ainda um evento histórico que é muito fora da casa, né? Dentro do que vocês estudam nos cursinhos, saiba que esta questão é totalmente interpretativa. Você não precisa se assustar com esse conteúdo em comum. Pelo contrário, muitas vezes, para um cara que sabe fazer questão de humanas, são essas as questões que você vai acertar, assim, em literalmente 2 minutos, tá? Então, assim, na verdade, 2 minutos é um tempo quase padrão, né? Você vai acertar em 15 segundos, beleza? Então não se assuste com questões de tema em comum e saiba que na sua ampla maioria essas questões têm suas respostas, assim,
quase que validadas pelo texto e normalmente, inclusive, são textos muito simples de serem interpretados, inclusive quando são da temida filosofia, beleza? E o nosso quinto e não menos importante, na verdade o mais importante, erro que as pessoas cometem, e esse erro é de fato muito difícil de não cometer, é que as pessoas normalmente deixam que o verbo de comando, ou seja, o enunciado, influencie a sua interpretação do texto. Rafael, como assim? Esse erro, talvez, dos 5, seja o mais complexo, inclusive, de entender. Então, se você ficou comigo até o final, não fecha o vídeo agora, né, meu camarada? Pra você entender tudo e não cometer isso na prova. O comando, normalmente, é aquele verbo, aquela expressão de ação que determina o que você vai procurar nas opções com base na ideia do texto. Esse comando, obviamente, ele serve para delimitar o que você vai procurar nas opções. E ele não serve, obviamente, para explicar o texto base. E é por isso, obviamente, que esse comando ele deve ser lido como aquilo que ele é. Ou seja, apenas como um verbo que vai indicar o que dentro do texto base vai, obviamente, precisar ser procurado entre as alternativas corretas. Muitas pessoas, e sobretudo muita gente que começa lendo a questão pelo comando, deixa que o comando, né, esse verbo de ação, essa frase que o Enem pede, né, é para você cumprir, influencia na sua leitura do texto base. Lembra que assim como no caso das opções, no caso aqui, né, do comando especificamente, a sua leitura do texto base ela tem que ser pura. Assim também, e tem um outro erro também aqui que você pode cometer, vai um erro bônus aí que tem a ver com o comando, assim também como o fato de que você também não pode deixar que a sua interpretação do texto base ofusque o comando, ou seja, porque você extraiu a ideia do texto base que o comando não tem importância. Na verdade, você vai achar o gabarito a partir da relação entre esse verbo de ação, ou seja, o que está sendo pedido na questão, e a ideia que você extraiu do texto base. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, cara, eu vou deixar um vídeo aqui do lado no card, que é um vídeo do meu método de resolução, o método 3 em 1. Nesse vídeo eu vou te mostrar as 3 etapas de resolução de uma questão. Eu ensino também lá no plano do gabarito, mas se você não quiser vir pro plano, né, quiser antes conhecer meu método e pelo menos o cenário mais recorrente dele, clica aqui do lado e vai para esse vídeo que eu vou te ensinar como é que você faz para resolver corretamente uma questão de ciências humanas, independente se ela é de geografia, história, filosofia ou ainda sociologia, beleza? Então é isso, galera, um forte abraço. Se você gostou, deixa o seu like aí e a gente se vê na próxima.